Vou agora falar do produto interno de dois vetores. O produto interno é a multiplicação, também chamado de produto escalar. E antes de mais gostaria de dizer o seguinte, esta nota que está aqui em rodapé, o produto interno de dois vetores tem como resultado um número real. É que na adição de vetores isto não era assim, portanto a adição de vetores tem como resultado um novo vetor. Portanto, vetor mais vetor é igual a vetor. Mas no produto interno, portanto, na multiplicação, no produto escalar, não se passa da mesma forma, ok? Portanto, o produto interno de dois vetores resulta num número real. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, mas será um número e não um vetor, ok? Eu vou então tentar explicar o conceito de produto interno. Vou para isso fazer aqui um esquema que me irá ajudar na explicação. Portanto, temos aqui um vetor V e vou fazer aqui um outro vetor, um vetor que vou chamar então vetor U, ok? E antes de mais vou dizer como se representa então o produto interno. Vou fazer aqui a azul, vou fazer o produto interno de U com V e o produto interno representa-se então por um ponto, ok? Reparem que nós falamos de multiplicação, mas não se representa por um vezes. Representa-se então por um ponto. Produto interno de U com V representa-se desta forma, ok? Vamos ver a que é que será igual. E o produto interno de dois vetores poderá fazer-se da seguinte forma. O conceito é o seguinte: fazemos a projeção de um dos vetores no outro vetor e depois multiplicamos essa projeção pelo tamanho do vetor que está a suportar essa projeção. Ok? É claro que eu vou fazer agora aqui um esquema para explicar melhor, mas então trata-se do seguinte: vou projetar um dos vetores no outro. Bom, aquele que me parecer mais simples em termos, tanto faz, pode ser o V no U ou o U no V, mas da forma que eu fiz aqui a construção, será mais fácil de visualizar aqui a projeção do vetor V no vetor U, ok? A projeção é fazendo aqui 90 graus, a extremidade do vetor deixa-se cair para cima do vetor U, fazendo aqui 90 graus, ok? Eu tenho também aqui um ângulo entre os dois vetores que vou chamar, por exemplo, θ, ok? Tanto faz, podemos definir então aqui um ângulo. E a projeção, vou só escrever então ali a projeção do vetor, será a distância, o valor que vem daqui a aqui. Vamos representar então projeção por esta representação aqui, projeção do vetor V no vetor U, e colocamos o U assim aqui em baixo, quer dizer que o U é que está a suportar esta projeção, ok? Bom, e então o produto interno consiste nisto, é agora a multiplicação deste valor, portanto, desta projeção, com o tamanho do vetor U. Eu volto a repetir que poderia ser ao contrário, eu poderia projetar então o vetor U no V, na perpendicular, e faria a projeção do U vezes o tamanho do vetor V, ok? Portanto, da maneira que eu fiz então a projeção, será então o tamanho do vetor U, e o tamanho do vetor U é dado pela norma de U, isso já sabemos, ok? Já estudamos anteriormente. O tamanho de um vetor é representado pela norma, portanto, vezes a projeção de V em U, ok? E agora o que vamos fazer é apenas escrever esta projeção de outra forma, de modo a ver a forma do produto interno escrita em função do ângulo, porque pode ser útil depois em exercícios práticos. E para isso poderemos fazer o seguinte: poderemos visualizar então aqui este triângulo retângulo, faz aqui 90 graus, em que temos no cateto adjacente a tal projeção que queremos simplificar e a hipotenusa será o tamanho do vetor V. Poderemos então recorrer ao cosseno de θ, esta razão trigonométrica que diz que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, portanto, projeção de V em U sobre a hipotenusa, que será o tamanho do vetor V. O tamanho é a norma, ok? E, portanto, o que é que poderemos fazer agora? Escrever a projeção de V em U desta forma. Reparem que a norma de V pode passar para outro membro, para a operação inversa, ou seja, a multiplicar. Ficamos então com norma de V vezes cosseno de θ igual à projeção de V em U, ok? E desta forma poderemos então substituir ali no produto interno, que eu considerei há pouco, poderemos substituir esta projeção por norma de V vezes cosseno de θ e ficamos com o produto interno escrito também em função do ângulo entre os dois vetores, ok? Poderá ter importância relevante para a prática, ok? Portanto, ficamos então com esta situação, norma de U vezes norma de V
vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, que aqui chamamos então de θ, ok? Eu agora vou só fazer mais algumas considerações sobre esta fórmula na página seguinte e posso já dizer que na próxima aula, portanto não nesta aula, mas na próxima, vamos continuar a falar desta forma porque daqui poderão sair várias conclusões acerca dos ângulos dos vetores e como é que os vetores se posicionam uns com os outros, através desta forma do produto interno. Portanto, a próxima aula será o estudo das propriedades que resultam desta forma. Vou então só apresentar o produto interno também em termos de coordenadas, mudando então aqui de página. Nós temos então duas formas para fazer o produto interno. Temos a fórmula, que foi o que acabamos de ver anteriormente, portanto, o produto interno de U com V é igual à norma de U vezes a norma de V, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. E reparem que agora esta forma pode ser trabalhada de outra maneira. Nós, se pretendemos, por exemplo, descobrir o ângulo entre os vetores, poderemos olhar para ela escrita desta forma. A fórmula é a mesma, não é? Basta passar aqui as normas que estão neste membro, a dividir para o outro membro, portanto para a operação inversa, e ficamos com esta igualdade aqui, que será igual, será equivalente à igualdade anterior, como é óbvio, não é? Pode ser vista de uma maneira ou de outra, consoante o exercício que estamos a fazer. Exija, volto a repetir, se nos pedirem o ângulo de dois vetores, poderemos pegar logo nesta igualdade, em vez de pegarmos nesta, mas tanto faz, não é? Bom, o produto interno pode também ser visto com coordenadas. Portanto, existem então duas formas de calcular o produto interno. Pela fórmula que acabamos de ver, que está aqui em cima, e pelas coordenadas do vetor também. Bom, cabe ao aluno, à pessoa que está a resolver o exercício, identificar qual o melhor processo para aquele exercício. Por vezes poderemos ter as coordenadas, e se temos as coordenadas poderemos fazer com coordenadas. Se não temos coordenadas, será um exercício para ir pela fórmula, não é? Bom, eu vou então fazer aqui um exemplo com coordenadas para explicar e salientar melhor esta nota. O produto interno de dois vetores tem como resultado um número real, ok? Eu vou então fazer aqui um exemplo. Reparem que já estou aqui a explicar como é que se faz o produto interno. É a multiplicação da componente do x com a componente do x, mais a multiplicação da componente do y com a componente do y. Portanto, reparem que isto aqui irá dar um número, não é? Vamos fazer um exemplo concreto para tornar tudo mais fácil. Por exemplo, o vetor U, menos 2, 3, e o vetor V de coordenadas 7, menos 5, por exemplo, ok? Eu vou então fazer o produto interno de U com V, através das suas coordenadas, porque eu aqui tenho então coordenadas. Posso então, tendo as coordenadas, não vou ligar à fórmula. A fórmula é quando eu tenho a norma, o tamanho de um vetor e de outro, e o ângulo entre os vetores, não é? Aqui tenho coordenadas. Bom, vamos então aplicar aqui as coordenadas ao produto interno, segundo a fórmula que eu aqui escrevi, e temos menos 2, 3, produto interno 7, menos 5. Fica então o seguinte, menos 2 vezes 7, eu vou aqui colocar os passos todos. É claro que na prática depois não terão sempre de escrever tudo isto. Eu estou a escrever porque é a primeira vez que vou fazer então aqui o produto interno. E o que nós temos que fazer é esta conta, não é? Menos 2 vezes 7 mais 3 vezes menos 5. Bom, menos 2 vezes 7 dá menos 14. Menos 14 mais 3 vezes menos 5 dá menos 15. Menos 14 menos 15 dá menos 29. E está calculado então o produto interno. Deu um número, como poderão verificar, não é? Deu negativo, pode dar 0, pode dar positivo. É o número real, ok? Portanto, com coordenadas é só multiplicar as respectivas coordenadas, x com x, y com y, e adicionar. Não vamos cair então no erro de construir aqui um vetor, ok? Eu posso escrever aqui o erro típico, por isso é que eu estou a dar ênfase a esta nota. O erro típico é fazerem isto. Menos 2 vezes 7, menos 14, 3 vezes menos 5, menos 15. E escrevemos, por desconcentração, que o produto interno dá isto, este par ordenado como coordenadas de um vetor, e isso não é verdade, ok? Portanto, o produto interno dá um número. Bom, ficamos então por aqui. Está apresentado o produto interno. O objetivo era mesmo só apresentar a fórmula e ver como é que fazíamos em coordenadas o produto interno. Na próxima aula iremos falar das propriedades que resultam então da fórmula do produto interno. Então, até uma próxima!